Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, quando nosso querido pastor Miguel nos deixou com essa missão de estarmos aqui hoje, com essa responsabilidade, de estarmos trazendo a palavra nesse domingo, me veio a esse texto ao coração, e quando eu comecei a pensar nesse texto, orar a Deus desse texto, analisar esse texto, estudar um pouco essa palavra, me veio uma pergunta, porque Jesus, o Filho de Deus, os discípulos já têm essa convicção que Ele é o Filho de Deus, já está andando com Ele, já viu as maravilhas que Ele faz, como Ele transforma a vida do ser humano, como Ele traz as verdades de Deus que estava revelada para a vida do ser humano, para a vida do homem. Mas ele caminha ali, eles estão contemplando Jesus que tem fome, eles contemplam Jesus que tem sede, que pediu água, quando chegou ali, não pediu de beber a uma mulher samaritana. Ele vê um Jesus que sente cansaço, porque está em um corpo físico. Ele vê esse Jesus, ele está acostumado com esse Jesus, que ainda em carne é o Filho de Deus, na sua essência, na sua totalidade, ainda que em um corpo limitado. Mas agora, irmãos, quando ele sobe com Jesus a esse monte, estão ali, a Bíblia diz que Jesus agora se transfigura para eles, aparece não mais aquele Jesus em um corpo fraco, não mais aquele Jesus em um corpo limitado, mas o Jesus em glória. A Bíblia vai dizer que Lucas descreve que ele estava com uma veste resplandecente, que nenhuma lavadeira, nenhum lavador de roupa do mundo poderia embranquecer. Aqui vai dizer que as vestes e o seu rosto resplandecia como o sol na sua glória. Então nós vimos que Jesus revela a glória dele para os seus discípulos ali. Até aquele momento eles sabiam que ele estava andando com o Messias, eles sabiam que estava andando com o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus estava ali, que veio do Pai, estava junto com eles para revelar a verdade do Pai. Mas agora Jesus revela a sua glória, o seu poder àqueles discípulos. Isso me fez, queridos, pensar, me fazer uma pergunta: qual Jesus nós estamos cultuando? Qual Jesus prestamos culto? Qual Jesus servimos? Qual Jesus nós amamos? Quando nós olhamos esse texto, ele vai dizer 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Ele diz que 6 dias depois Jesus tomou os seus discípulos, subiu com eles aquele monte, e lá ele se transfigurou, lá ele se mostrou em glória. E a Bíblia vai dizer que aparece ali Moisés, Elias, e começa a conversar com eles. Mas quando nós chegamos em Lucas, nós vemos que em Marcos, o melhor capítulo, de número 9, versículo 1 e 2, Marcos vai ser mais detalhista depois de quê? Ele diz assim no capítulo 9, versículo 1 e 2, assim: e disse-lhes então, em verdade, Jesus falando ao discípulo, em verdade vos digo, que aqui estão alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós ao monte, e transfigurou-se diante dele. Há 6 dias atrás, Jesus falando com aquele discípulo a respeito do reino de Deus, a respeito das suas promessas para ele, que depois ali ele iria para o Pai. Ele diz que ele ia partir, mas que alguns daqueles ali, antes de provar a morte, veriam a glória desse reino.
viria o poder desse reino, viria a majestade desse reino. E é esse Jesus aqui, queridos, que pega esses discípulos e se revela ali para eles. Mas eu fiquei no meu coração perguntando, qual é o Jesus que nós temos que cultuar? Porque na Bíblia vai mostrar várias faces de Jesus, vários momentos, melhor dizendo, da vida de Jesus. Nós vamos ver, queridos, que primeiramente é um Jesus menino que aparece ali, nascido, está lá numa manjedoura, cumprindo a palavra, vindo como Cordeiro de Deus, está ali a profecia se cumprindo, ele se fez carne, estava agora habitando entre nós. Esse é o Jesus menino. Esse Jesus menino que aqueles magos foram lá para cultuar, para apresentar suas ofertas, para apresentar seus presentes, para apresentar aquilo que era, reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus como Rei. Nós vemos que a primeira relação de quando nós começamos a cultuar o Jesus menino, é que a nossa percepção é que ele, para buscar agradá-lo, nós precisamos, como os magos, lhe dar presentes. Porque já percebeu, irmãos, que o criança, geralmente quando a gente visita a casa de alguém que tem criança, e a gente faz isso com uma certa frequência, a gente procura logo saber o que agrada aquele menino, qual é o doce que ele gosta, qual é o brinquedo que ele gosta, porque a gente quer conquistar aquela criança, a gente quer agradar aquela criança, então a gente lhe dá presente. E quando você chega ali e diz, olha, o tio hoje trouxe aqui esse doce para você, o tio hoje trouxe aqui esse presente para você, a criança, ela fica toda feliz. A criança passa a se agradar de você, ela passa a olhar, quando ela te vê, ela fica naquela expectativa. E meus amados, nós temos que entender, Jesus, Ele é o Senhor, mas se nós continuarmos na nossa relação cultuando a Jesus como criança, nós vamos tentar perceber, nós vamos tentar tentar agradá-lo só com presentes. E você pode dizer, mas o que é isso, pastor? Quando nós vamos para a palavra e vai dizer que aqueles magos, lá em Mateus capítulo de número 2, versículo 11, que entrando, aqueles homens chegaram até Jesus, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrou-se, adoraram, abriram os seus tesouros, ofereceram as suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados, que não voltasse para Herodes, mas partisse por outro caminho, foi-se. Quando nós adoramos um Jesus menino, nós queremos agradá-lo e depois ir embora. Eles deram presente, eles fizeram um momento de adoração, mas eles seguiram a sua vida. Eles seguiram o seu caminho, eles foram embora. Eles não continuaram a seguir o Senhor, e nós vamos ver, é claro que eles estavam cumprindo aqui um propósito da revelação de Deus para eles, mas o que eu quero dizer, queridos, se nós viemos para adorar o Jesus menino, nós podemos chegar aqui, cantar um bonito cântico, nós podemos chegar aqui, ofertar, nós podemos chegar aqui, dizimar, e ir embora, e depois que vamos embora, é como se Ele não estivesse conosco. Não podemos adorar um Jesus menino, porque depois que esses magos vão embora, a Bíblia não relata mais nada sobre eles. Eles trouxeram presente, eles adoraram, eles fizeram tudo certo, mas depois, queridos,
Quando nós vamos ver que Jesus começou o seu ministério, quando ele se encontrava com aquelas pessoas, ele dizia: venha a mim e segue-me. Aleluias. Jesus não quer seus presentes, meus presentes somente. Jesus não quer que nós venhamos só em alguns momentos querer agradá-lo. Ele quer que nós venhamos amá-lo e segui-lo. Ah, queridos, quantos de nós, muitas vezes, e quantas pessoas que nos assistem hoje aqui, dão presentes ao Senhor. Faz até momentos, queridos, de adoração, mas depois vai embora, e é como se Jesus não estivesse mais nas suas vidas. A outra coisa que eu percebo aqui é que a Bíblia vai dizer, queridos, que nessa relação de quem adora a Jesus, ainda como menino, é que criamos uma relação onde Ele depende de nós, e nós não dependemos dEle. Nesse mesmo texto, mais adiante, o versículo de número 14 de Mateus 2, 14 diz assim: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e fugiu para o Egito. Está falando de José. Jesus era um bebê, dependia de José. Deus revela a ele, fala com ele, o anjo traz a mensagem: olha José, Herodes não recebeu bem, pega o menino e foge, ele com sua mãe, porque de certo o menino será morto. Se José tivesse partido, irmão, sem levar Jesus, Jesus estava vivo? Veria não, porque naquele momento, naquela fase, Jesus dependia totalmente de José. E às vezes nós queremos ainda manter essa relação com Jesus, onde Ele em tudo depende da gente. Esquecemos que Jesus cresceu. Esquecemos que Jesus iniciou o seu ministério. Esquecemos que Ele formou discípulos, seguidores. Ele não depende mais nem de mim, nem de você. Porque nessa relação, queridos, onde Ele depende totalmente de mim, como dependeu ali de José, Ele fica subalterno à minha vontade. Ele fica subalterno ao meu querer. Eu que estou conduzindo Ele, e não Ele me conduzindo, porque eu faço no momento que eu acho, no momento que eu quero, no momento é eu que estou conduzindo Jesus, como dependente, como a criança aqui, que dependia, José estava conduzindo Jesus, estava tudo certo, porque estava na fase certa. Mas se nós hoje cultuamos esse Jesus menino, que ele fica na minha dependência, há alguma coisa errada, queridos. Eu estou aqui, mas Jesus não depende de mim. Você está aqui, mas Jesus não depende de você. E sabe por quê, queridos? Se for embora ali pelaquela porta hoje, Deus levanta outros. Jesus não depende de você e de mim não. Mas eu sou importante nesse lugar, não mais que Jesus, aleluia. Não, queridos, porque esse Jesus aqui, que dependia 100% de José, já morreu e já ressuscitou, e é Senhor para sempre. Claro que é te dar. Quanto muitas vezes, queridos, eu ouço de pessoas, de irmãos, de vários lugares, no meu trabalho, de pessoas que ainda têm essa visão equivocada, que Jesus depende deles, que cultua ainda esse Jesus menino, que Ele está na minha dependência. Se eu não fizer, olha, não vai para frente. Isso é visão de quem cultua um Jesus menino. Isso é visão de quem cultua um Jesus menino. Porque você sempre vê Jesus dependendo totalmente de você. Mas eu quero te dizer, querido, sai dessa fase, porque Deus é poderoso e a obra pertence a Ele e não a mim, nem a você.
Ele não está refém nem de mim, nem de você. Ele não é mais menino. José, depois o anjo revela novamente, José, olha, já morreu, o que queria mostrar em mim, Jesus. José traz Jesus para Jerusalém. Claro, queridos, Deus quer usar a minha vida e a sua vida neste lugar, eu tenho total certeza. Eu tenho plena convicção que se você, se nós se colocarmos em obediência à vontade de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer aqui. Logo, logo, querido, o cheiro do Senhor vai estar aqui, exalando nesse lugar. E sabe o que vai acontecer? Você e eu vai ter que ficar em pé, porque os de fora, aqueles que não conhecem este Jesus, vão começar a vir para aqui e dizer: eu quero esse Jesus desse crente, eu quero esse Jesus dessa crente, eu quero viver o que vocês estão vivendo. Quando nós entendemos, mas às vezes, queridos, passamos para outra fase, não estamos mais seguindo esse Jesus menino, não estamos mais cultuando esse Jesus menino que tudo gira na dependência que ele tem de mim e nos presentes que eu posso dar a ele. Nós entramos na outra fase, que é a fase de adorar um Jesus morto. Lá em Lucas, no capítulo 24, fala dos discípulos no caminho de Emaús. Eram discípulos, andaram com Jesus, estavam com Ele aqueles 3 anos caminhando, adorando, vendo as maravilhas, vendo os milagres. Jesus diz que eles ressuscitou, iria morrer, iria ressuscitar. Jesus falou isso com eles. Com muitas coisas Jesus fala para mim e para você. Mas o que é que nós temos feito com isso que nós temos ouvido de Deus? Jesus falou com eles, mas a Bíblia vai dizer, as mulheres estavam ali, disseram aos discípulos: olha, ele ressuscitou. E vai aqueles discípulos no caminho de Emaús, e quando eles estão ali caminhando, queridos, a Bíblia vai dizer, nesse texto, que Jesus encontra eles, e eles estão tristes, porque quem cultua um Jesus morto vive triste. Porque a morte traz tristeza e frustração, já percebeu? Quando um ente querido nosso morre, gera tristeza e frustração na gente. Gera uma saudade que nos quer devorar. Gera várias interrogações na nossa cabeça, gera dúvidas. Jesus se encontra com ele e começa a questionar. Ele diz: não, olha, estamos aqui, é só você que não sabe, porque a Bíblia diz que eles estavam carregados de tristeza. Se nós estivermos cultuando um Jesus que morreu, se nós estivermos cultuando um Jesus morto, seremos como aqueles discípulos tristes e sem esperança, porque eles olham assim a Jesus: olha, Senhor, nós pensávamos que Ele era a esperança de Israel, nós pensávamos que Ele era o Messias, aquele que ia tornar tudo diferente, que nos tirar debaixo do jugo, porque às vezes, irmãos, nós quando adoramos a esse Jesus morto, nós fazemos a interpretação da Bíblia equivocadas. Eles fizeram a interpretação equivocada. Eles fizeram a interpretação, ele está lá, sim, eles estão tristes, eles estão desesperançosos, porque a perspectiva é interessante, que na conversa com Jesus ele diz assim: não, e nós sabemos que as mulheres foram lá e diz que ele não achou, ele ressuscitou. Ô, meu irmão, você não crê porque você é crente ou o quê? Às vezes Deus está falando com você e comigo, mas se nós estivermos cultuando ao Jesus morto, a palavra de vida não entra em nossos corações.
porque o morto não gera esperança nenhuma. O próprio Jesus morto, lá naquele túmulo, não poderia fazer mais nada por ninguém. Aquele corpo morto ali, fechado naquele túmulo, não poderia em si fazer nada por ninguém. Então ele estava ali, adorando aquele Jesus morto. Ele estava ali naquela perspectiva, querido, e é isso que muitas vezes, quando adoramos esse Jesus morto, nós perdemos a visão do futuro, que temos que avançar, que temos que continuar. A nossa vida passa a ficar paralisada. O que acontece com os discípulos voltam à pescaria, parou o ministério. Porque quando começamos a adorar o Jesus morto, nós enterramos nosso ministério. Nós perdemos o fervor, a alegria, aquela graça, aquela vontade que queima em nós de fazer a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Essa chama se apaga. Eles voltaram a pescar, outros voltaram para as outras atividades. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, encontra eles trancados, temerosos, sem perspectiva do amanhã. Nós não podemos, queridos. Sabemos que o nosso Jesus morreu, é verdade. Sabemos que Ele morreu por uma causa nobre, por uma causa que lhe causou sofrimento e dor, mas para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Mas o terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus e para nos trazer esperança. Não podemos, queridos, continuar a cultuar um Jesus morto. Porque se você cultuar um Jesus morto, sua vida vai ser paralisada. Porque tudo que gera morte é estagnação. A morte gera estagnação. A morte gera interrompimento de processos. É por isso que Jesus ressuscita, irmãos. Porque é a continuidade. A ressurreição é a continuidade, é o cumprimento daquilo que a palavra de Deus manifesta em nós. E quando nós olhamos aqui, queridos, quando nós olhamos para esse texto que Jesus está ali se transfigurando para aquele discípulo, é como se ele dissesse assim: olha, eu quero que vocês saibam que eu sou o Todo-Poderoso. Eu estou além da sua perspectiva. Eu estou na perspectiva maior do que a vossa. Porque, olha lá, queridos, quando ele aparece, ele começa a conversar. Ele começa ali a conversar com Moisés e com Elias. Quem eram esses homens? Ambos representavam o quê? A lei e os profetas. A lei e os profetas que muitas vezes os fariseus tentou dizer que Jesus era um descumpridor da lei, que Jesus não era discípulo de Moisés. Muitas vezes as pessoas que eram curadas se apresentavam ali os fariseus, sendo o Senhor, ele dizia: não, olha, vocês, ele é mestre de vocês, nosso mestre é Moisés. E aqui quando aparece Moisés e quando aparece Elias, e se nós formos ver, Elias foi arrebatado pelo carro de fogo. E o corpo de Moisés, a Bíblia vai dizer lá em Judas, que quando Moisés morre, há uma guerra no mundo espiritual. Porque Satanás queria tomar o corpo de Moisés, mas há uma guerra, os anjos começam a guerrear pelo corpo de Moisés. Então são dois homens, queridos, fortes, que representavam a antiga aliança, e agora eles estão com Jesus. Era o cumprimento da palavra. Era Deus sinalizando: olha, aqui está se fechando o Velho Testamento para se iniciar o Novo na pessoa de Jesus Cristo. Porque eles estão falando aqui, Lucas vai dizer que estão falando aqui da morte de Jesus e da sua ressurreição.
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, quando nós vamos lá em Mateus 17, no versículo de Mateus 5, 17, diz assim: Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passe, nem um jota, nem um tio, jamais se omitirá da lei, tudo será cumprido. Jesus veio como aquele que tem verdadeiramente o poder de cumprir a lei, de viver a lei na sua íntegra. Então ele não veio como acusava falsamente os fariseus, que ele veio destruir a lei. Não, ele veio cumprir. E um desses sábios, desses fariseus, desses escribas, eles questionaram a Jesus sobre os mandamentos, quais eram os maiores, quais eram os mandamentos mais importantes. Lá em Mateus 22, do 37, diz assim: disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Versículo 39, e o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus faz, querido, é resumir toda a lei, todos os profetas em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós também cometemos esse equívoco. Queremos ser os cumpridores da lei, mas às vezes não amamos Deus acima de todas as coisas, porque quando é alguma coisa que nos interessa, a gente bota Deus em segundo plano. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ele diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós passamos de tanto, irmãos, de nós mesmos, às vezes das pessoas, mas você não precisa ficar exigindo nada de ninguém, nem de você. Você só precisa amar o teu próximo como a você mesmo. Você já deu um beliscão em você? Você já bateu sua cabeça na parede? Se você fez isso, procure um psiquiatra, porque a sua situação é séria. Mas se você não fez isso, é porque você tem amor próprio. E quando nós temos amor próprio, nós queremos o nosso bem. Nós não queremos que nada de mal nos aconteça. Então o que ele disse: olha, o amor que eu vou te dar para vocês cumprir é o seguinte: do jeito que você se trata, trate o outro. A irmã já gritou ali. Queridos irmãos, o amor de Deus é o segredo. Sabe qual é o grande nosso problema como igreja muitas vezes? É que nós muitas vezes não deixamos o Espírito Santo abrir nossa mente para que a gente possa compreender as coisas de Deus. Precisamos, eu estou dizendo: olha, eu estou ali. É o Jesus ressurreto que nós precisamos adorar. Vem aqui eles. Irmãos, sabe o que eu fico maravilhado? É que aqui
Os discípulos, eles se comovem, eles ficam maravilhados, eles estão vendo a glória de Deus ali, na vida daqueles homens que eles admiravam, ouvia falar. Agora imagine, você está vendo ali Moisés e Elias, com o corpo glorificado, eles estão ali com Jesus, eles estão brilhando também, eles saem luzes das suas vestes, eles estão vendo Jesus, que os olhos é como o sol resplandecente na sua força. E a Bíblia vai dizer o que? Que eles, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, deixa eu fazer aqui uma cabana para ti, ou uma tenda para ti, para Elias e para Moisés. Irmãos, quando Deus estiver operando na sua vida, deixa Deus concluir o serviço. Não intervém não. Muitas vezes, irmãos, as mudanças não são concluídas em nossas vidas porque a gente interrompe. Pedro interrompe, e Pedro diz assim: propõe. O que é que ele está dizendo ali? Alguns estudiosos dizem que o que ele propõe aqui, essas tendas, simbolizava, está lá em Levítico 23, depois você pega lá e lê. Levítico 23, 42, diz que havia festa dos tabernáculos, era 7 dias, e nesses 7 dias Deus ordenava o povo para montar cabanas, para estar em cabanas, lá em Israel. Eles cultuavam, faziam ofertas voluntárias, faziam ofertas pacíficas, era um tempo de celebração ao Senhor, por aquilo que Deus tinha concedido a eles, por aquilo que eles tinham alcançado. E era 7 dias, então ele está fazendo uma campanha dizendo: Senhor, eu quero ficar nesse lugar aqui, nós estamos dispostos a ficar aqui contigo até 7 dias. Porque quando contemplamos a glória, quando contemplamos o mover de Deus, quando contemplamos a graça de Deus, nós queremos permanecer ali, irmãos. Mas quando o poder de Deus, quando a graça de Deus vem sobre nós, é para nos dar habilidade para servir ao reino, e não para nos paralisar. O que eu acho, irmãos, forte, é que aquela glória, aquele poder está sendo manifestado sobre a vida deles. E na hora que eles tomam a palavra, Deus fala, Deus entra no diálogo. A Bíblia diz que Pedro ainda está falando, e vem uma voz do céu, uma nuvem para sobre eles, e fala diretamente a eles. E só tem na Bíblia, pelo menos do que eu pude pesquisar, no Novo Testamento, 2 vezes que Deus fala diretamente aqui nos Evangelhos. É quando Jesus é batizado, Deus entra e diz: olha, esse aí é o meu filho amado. E nesse texto da transfiguração, e nesse texto aqui ele disse assim: a ele ouvi. Quem eu e você, irmãos, precisamos ouvir a Jesus Cristo, porque o Pai disse aí a eles: olha, cala a boca aí, não interrompe não, vocês têm que ouvir o meu filho amado. Às vezes os processos param em nossas vidas, às vezes paramos em uma dessas etapas, não chegamos a servir e amar e adorar ao Jesus ressurreto, porque paramos de ouvir a sua palavra, paramos de ouvir a sua voz, impedimos que Ele continue a conduzir as nossas vidas. E quando vem aquela voz divina, quando vem aquela voz poderosa, quando vem aquela voz, a Bíblia diz que eles caem com o rosto em terra. Há momentos, queridos, que é necessário a gente cair, para que Deus possa nos levantar. Mas não cair em pecado, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Que Deus te livre desse mal, e a mim também. Mas cair aqui, queridos, faz relação em sair da nossa vaidade, do nosso orgulho, daquilo que de alguma forma está impedindo Deus trabalhar em nós. Quando nós olhamos a palavra, irmãos,
O Isaías capítulo 6, versículo 5 diz, quando o profeta ele tem a visão de Deus, assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perecendo, sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e deixamos ela entrar em nossos corações, tudo aqui dentro começa a ser mexido. As escamas dos nossos olhos caem e nós começamos a contemplar quem nós somos de fato. E nesse processo, quando nós contemplamos, quando a presença de Deus, quando Deus fala conosco, nós contemplamos quem somos de fato e no que nós precisamos mudar. Há muita coisa que precisa ser mudada na sua vida, meu querido. Há muita coisa ainda que precisa ser mudada na minha vida. Mas temos que ouvir, nós temos que deixar o Senhor nos conduzir. A Bíblia vai dizer também que o profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, ele diz: o aspecto do arco parecia com a nuvem no dia de chuva. Assim era o seu aspecto em resplendor. E este era o aspecto semelhante da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, quando aquela voz falava comigo. Temos que criar o hábito, querido, de quando a voz de Deus vir sobre nós, quando Deus falar nos nossos corações, nós podemos nos encurvar. E eu estava pensando sobre isso e me lembrei do apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele se converte ao Senhor, de Atos dos Apóstolos. Ele tem um encontro com Deus, irmãos, aquele homem perseguidor da igreja, matador de crente. Esse homem que lá no capítulo 9, versículo, a partir do versículo 1, aí ele diz que ele recebeu carta e vai, prendeu os irmãos, torturar, fazer que eles neguem o nome do Senhor. Mas quando ele está indo a caminho para fazer isso, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, versículo 3, indo ele no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse homem vai, e ele tem um encontro aqui, queridos, com Jesus ressurreto, com Jesus ressuscitado, que para ele era morto, para ele Jesus era uma seita. O cristianismo para ele era uma seita. E a Bíblia diz que ele tem esse encontro com Jesus ressuscitado. Ele cai do seu cavalo, ele cai no chão, mas a Bíblia diz que ele luta, porque alguns dos olhos esses quilhões ali era poder, a força de Jesus sobre ele. Ele queria levantar, ele não estava aceitando ser dominado. Ele queria levantar, ele se debatia, ele queria resistir àquilo que queria que ele ficasse no chão, no pó. E muitas vezes, irmãos, dentro de nós essa luta para não se render a Deus. Há dentro de nós essa guerra, muitas vezes lutando para não reconhecermos a sua autoridade. E por isso muitas vezes Deus nos segura lá embaixo, e a gente não entende. Mas Senhor, a gente ora, jejuma, clama, e Deus, não, você vai ficar aí até que você se renda. E Paulo lutando, não quero levantar, Deus, não, vai ficar aí. Quero levantar, não, vai ficar aí. Quando ele não aguentou mais, ele disse: quem és, meu Senhor? Deus vai nos segurar lá embaixo até que a gente aprenda a reconhecer quem Ele é, que Ele que é o Senhor e não nós. Paulo
que aprender isso. Paulo se converte através de Jesus ressuscitado. E isso me chamou a atenção. Justamente o apóstolo que se converte, conhecendo Jesus ressuscitado, é o que mais escreve. É o que mais tem revelação de Deus. É o que mais escreve, o que mais entende o reino, o rei e o reino e a missão. É Paulo. Ninguém tem mais revelação que ele ali nas Escrituras, porque ele conheceu, cultuou o Jesus ressurreto e glorificado. Talvez os outros que conheceram Jesus de outras fases não teve esse entendimento, não puderam abrir a sua mente para compreender de forma mais ampla, porque viu Jesus nas outras fases. Ele não, ele conhece a esse Jesus ressurreto, a esse Jesus glorificado, a esse Jesus poderoso. E olha o que ele diz na frase lá. Ele diz assim: quem és, Senhor? Jesus: sou eu, o Cristo. Aí ele diz assim: o que queres que eu faça? Aleluias. Deus, irmãos, muitas vezes vai precisar deixar eu e você lá embaixo, até que a gente diga: o que queres que eu te faça? Paulo compreendeu isso. Paulo entendeu essa verdade espiritual. Paulo entendeu, queridos, essa verdade. E quando nós vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: olha, e ainda se nós o conhecemos a Cristo em carne, não o vimos mais dessa forma. Agora ele é o Cristo ressurreto e glorificado. Irmãos, o seu Cristo, o meu Cristo, o Cristo que nós devemos adorar, o Cristo que nós devemos servir, é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado, é aquele que tem todo o poder, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 1 de Gálatas, versículo número 1, assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que para mim, que vos anuncio, não é segundo os homens. Olha o que ele diz à igreja: o evangelho que eu vos anuncio não é segundo os homens, porque, versículo 12, não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Nós temos que entrar nesse entendimento, queridos, que esse Jesus ressurreto que apareceu a Paulo, ele também está aparecendo a cada dia, através da palavra, através dos seus escritos, para mim e para você. E quando nós entendemos isso, nós ficamos presos ao homem. E quantas pessoas no evangelho presas ao homem? Eu não recebi de homem algum. Quantos querendo agradar o homem? Quantos querendo fazer média com o homem? Mas quando você entra nesse entendimento da revelação de que foi o Cristo ressuscitado, foi o Cristo ressurreto, é a Ele que você ama, é a Ele que você serve, você sai dessa fase e entra nessa fase da intensa entrega e busca. E Paulo, escrevendo ainda aqueles irmãos, ele diz assim, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diante, ele diz assim: portanto, se alguém se já ressuscitar-te com Cristo, buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida, ela está em Cristo, escondida em Deus, nos céus. Você já ressuscitou com Cristo, meu irmão? Se eu, se você, se nós já ressuscitamos com Cristo para viver a vida dele, porque ele já viveu a sua morte.
para que eu e você possa viver a vida dele aqui nessa terra. E a vida de Jesus é uma vida boa, irmãos. A vida de Jesus é uma vida repleta de graça, de favor de Deus. Por lutas, teve dificuldade, houve um sacrifício a ser feito, houve. Porque quando nós trilhamos na vontade de Deus, é a vontade dele e não a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus, queridos, esse Jesus que Ele quer que nós conheçamos, amamos e servimos, ao Jesus ressurreto. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17, João era um discípulo amado, ele andou com o Senhor. Ele esteve ali, ele é um dos que, eu ia dizer, que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, alguém íntimo de Jesus, alguém que amava Jesus. Foi o único discípulo que seguiu Jesus. Quando todos deixaram, ele estava lá, ele vai narrar várias vezes que ele estava lá. Ele tinha um conhecimento com aquelas autoridades daquela época, tinha uma influência, a família dele tinha uma influência. Você vai ver que João está lá, mas João não foi preso. João está lá na narrativa do final. Ele conhece quem é Jesus. Ele andou com Jesus, ele ouviu a sua voz, ele ceiou, ele almoçou com Jesus, ele jantou, eles dormiram no mesmo monte, nos mesmos lugares, nas mesmas pousadas. Era um homem com afinidade com Jesus. Agora ele encontra esse Jesus ressurreto e glorificado. É outro ser. É a mesma pessoa, mas o outro ser em outra dimensão. Agora o Jesus Deus, agora o Jesus ressurreto e glorificado. E olha o que João diz no capítulo de 1 Atos dos Apóstolos, diz assim: e ele relatando, né, ele faz a descrição do que ele viu quando ele se encontrou com Jesus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 12 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E eu, João falando, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Aleluia. Quando você se encontra com esse Jesus ressurreto e glorificado, o desejo que você tem é de ir para o pó. Porque você diz assim: eu não posso, eu não tenho condição de andar com esse Deus. Então eu preciso estar aos seus pés, humilhado. Eu preciso estar aos seus pés para te adorar, para te louvar, para te servir, para te amar, Senhor. João diz que ele caiu como morto, porque a glória, o poder que havia nesse Jesus ressuscitado. João olha para esse: não, eu não resisti, não houve força nas minhas pernas para ficar de pé, eu caí aos seus pés. Quando você e eu, quando nós adoramos ao Jesus ressuscitado, é nos pés dele que a gente vai estar. É nos pés dele. Mas nos pés dele, querido, ele nos faz contemplar a sua glória. Nos pés dele, ele faz nos contemplar o seu poder. Nos pés dele, ele nos faz contemplar a sua majestade. Ele transforma nossas vidas. E Paulo, irmãos, quando nós falamos, recebe tantas revelações poderosas de Deus, porque conheceu ao Jesus ressurreto e glorificado. Qual é o Jesus nessa noite que você quer servir? Qual o Jesus que você cultua? Qual o Jesus que eu cultuo? Você vê que sempre quando a gente fala de amor, causa na gente uma certa agonia, já percebeu? Porque bate dentro de nós as nossas faltas, a falta do outro.
Mas como disse Jesus, tudo que você quer que os homens façam, façais vós primeiro. Você quer que as pessoas te amem? Ame as pessoas. Mas eu ame, foi isso que Jesus mandou. Você quer que as pessoas façam alguma coisa? Faça você primeiro. Precisamos amar mais, irmãos. Por isso nós estamos tão carentes de amor. Sabe por quê? Porque a gente não planta, a gente só quer colher. A gente só quer ser amado, não ama ninguém. Isso aí é egoísmo. Isso não é do Jesus ressurreto. É por isso que Paulo vai dizer: olha, eu vou amar vocês cada vez mais, ainda que eu seja cada vez mais menos amado. Mas vai ter pessoas que vão retribuir esse amor que está no seu coração, no meu coração. Vamos amar, irmãos. Vamos seguir esse Jesus glorificado, porque quando nós olhamos a sua palavra, quando nós contemplamos essa verdade de Deus, os discípulos, eles ouvem a voz do Senhor, lança-se sua cara no pó. Jesus vem, toca neles, diz: levanta, não temas. E eu quero te dizer, se ouvir essa palavra, não fique temeroso. Deixa Jesus conduzir você. Deixa Jesus fazer como fez com esse final. Aí levanta aí. Essa palavra não é para lhe derrubar, não, é para te levantar, é para você seguir adiante. Há um caminho grande para você percorrer. Eu e você percorremos. Agora temos que deixar Jesus nos conduzir. Porque se Jesus nos conduzir, se Jesus for na nossa frente, queridos, nós vamos viver coisas maravilhosas, extraordinárias. Com lutas sim, com perseguição sim, porque estamos nesse mundo, e nesse mundo tereis aflições, Jesus deixou claro. Mas tem uma outra parte da promessa. Às vezes a gente só lembra da aflição. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode vir a aflição? Pode sim, mas Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar do meu lado, Ele vai estar do lado da nossa família, Ele vai estar conosco, para nos dar força, para nos ajudar, para nos tomar das suas mãos, e nos dar a vitória, para nos livrar do poder do maligno, da força do mal. É esse Jesus, querido, ressurreto e glorificado, que eu quero amar e servir. Esse Jesus, ressurreto e glorificado, que Deus quer que você ame e sirva, para a glória do nome dEle. Eu vou convidar o ministério de louvor, vai estar bem cá, diácono Reginaldo. Vamos passar o ofertório, vamos estar orando. Essa semana, irmãos, vamos continuar a oração pela vida do nosso querido pastor Miguel, para que Deus continue dando graça, saúde. Um abração, meu querido pastor, que Deus te abençoe, lhe dê graça e força. O Reginaldo vai estar passando, o ministério de louvor vai estar cantando um louvor ao Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Adore, ame e sirva esse Jesus ressurreto e glorificado. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar esse Deus vivo, a esse Deus que se faz presente neste lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Espírito, Espírito, que desce como
que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Deus de graça e bondade, vem mesmo, Senhor, a cada dia sobre nós com fogo do Teu Espírito. Vem a cada dia sobre nós com a Tua graça, Senhor. Vem a cada dia sobre nós com o Teu poder, Senhor, para que possamos avançar, seguir em frente, cumprir, Senhor, o Teu propósito sobre essa terra, andar e fazer a Tua vontade. Ó, meu Deus, a cada dia abre nossos corações, nossos entendimentos, para compreender que só o Senhor é Deus e nós todos somos servos e servas do Senhor, filhos e filhas, ó Deus, caminhando em direção à vontade do Pai, para estabelecer o Teu reino sobre essa terra, até que Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu, mas ressuscitou com poder e grande glória, e está sentado diante do trono do Pai, Ele possa vir buscar as nossas vidas, buscar a Tua igreja. Ó, vem, Senhor Jesus, aleluia. Manifesta, Senhor, a Tua graça, renova, Senhor, as nossas forças. Espírito, renova, Senhor, nosso ânimo. Espírito, nos faz avançar e seguir, meu Deus, adiante. Desce para a glória, Senhor, e louvor do Teu nome. Pai, nós apresentamos também diante de Ti esses dízimos, essas ofertas, Pai, que os Teus filhos trouxeram à Tua casa, ó Deus, com seus corações voluntários, cheios de alegria e de fé, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Deus provedor, confiando em Ti como aquele que sustenta as nossas vidas, como aquele que nos dá o pão de cada dia, meu Pai. Nós Te louvamos, consagrando esse recurso a Ti, desfazemos pelo poder do nome de Jesus todas as maldições, Senhor, e consagramos ao Teu reino, consagramos para o serviço da Tua casa esses recursos, meu Pai, para a glória, louvor, exaltação do Teu nome. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, mais uma vez Te pedimos, a vida do pastor Miguel, da pastora Cláudia, ó Deus, continua abençoando a sua recuperação, que seja rápida, meu Pai, que o Senhor opere, Senhor, poderosamente, continua operando na vida do Teu filho, para que logo, logo, Pai, em nome de Jesus, ele possa estar aqui Te adorando, Te bendizendo, exaltando o Teu nome, juntamente conosco, Senhor. Nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana na Tua presença, nos livra de todo mal, Senhor, nessa semana, nos dá graça, sabedoria para fazermos, Senhor, a Tua vontade. Abençoa os Teus filhos também que se encontram acompanhando este culto nos seus lares, faz com que Teu nome seja glorificado, que eles sejam também alcançados pelo Teu poder, que eles sejam essa semana, Senhor, que seja uma semana de provisão da parte do Senhor sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, para a glória, Senhor, e louvor do Teu nome, pelo poder, Senhor, que há no nome de Jesus. Ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Nos leva na Tua paz, Senhor, como em paz o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Amém.
Fernando, dá uma bênção aí, apostola com os irmãos. Saudade de botar esse homem de Deus para. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Se vocês não tiverem, meu irmão, eu não vou poder fazer nada por vocês. Eu tô. Glória a Deus. Saudade de vocês. Quarta-feira, se Deus permitir, se Jesus não voltar, estaremos juntos. Amém. Esteja orando pela minha vida, para que Deus derrame sobre a minha vida e sobre a vida de vocês também, para que nós possamos ouvir, guardar e praticar a mensagem que Ele vai colocar em meu coração. Amém. Para que nós verdadeiramente não façamos, né, como foi ministrado aqui através desse homem santo de Deus, né, adorar um menino, mas sim a um Deus vivo, a um Deus que se faz presente, a um Deus que cura, a um Deus que transforma, a um Deus que liberta. Aleluia. Amém? Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre. Amém? Rapaz, quarta-feira, sexta-feira, 19 horas e no domingo, às 18 horas, para a glória de Deus. Deus abençoe, vá em paz, vá na bênção do Senhor nosso Deus. Vamos adorar aí com o Senhor. Essa casa é chamada casa de oração. Esta casa é chamada Casa de louvor. E todo joelho